Bem-vindo, viajante. Aqui é a Moira. Hoje eu te trago um relato perturbador de Marina, que atravessou um manguezal à noite e foi seguida por uma canoa sem remador. Meu nome é Marina. Passei a infância num vilarejo espremido entre o mar e o mangue, num recorte do litoral, onde a rua principal terminava num trapiche curto e a maré desenhava relógios no barro. Cresci entre meus irmãos, redes de pescar, farinha de mandioca, panela de barro e o hábito de resolver as coisas com as próprias mãos. Até hoje só tive um encontro com o que ouso chamar de sombrio. E aconteceu quando eu ainda era pequena, o que piora qualquer coisa. Criança não tem gaveta grande para guardar medo. Meus pais nos criaram na lida. Catar siri na maré baixa, cavar batata doce, varrer a varanda, cuidar do galinheiro. O que não vinha do mar, vinha da restinga. O que não vinha da restinga, a gente trocava na venda por sal grosso, querosene e linha de pescar. A água doce vinha de um poço na restinga do outro lado do manguezal. A cada 2 ou 3 dias, alguém descia com as moringas de barro e voltava com elas cheias. Quase sempre eram os meninos. Dizia-se que braço de menino faz acordo com peso melhor que braço de menina. Bobagem, mas assim era. A ida e volta pelo passadiço de madeira levou metade da minha infância em passos. Tábuas estreitas sobre o mangue, estacas fincadas na lama, o rio-canal correndo por baixo, caranguejos entrando e saindo de buracos como se conversassem. O passadiço estalava de modos diferentes e a gente reconhecia os trechos pelo som, como quem reconhece pessoa pela tosse. Naquele dia, a tarefa era a minha e do meu irmão Caê. Eu tinha uns 8, ele uns 10. Minha mãe avisou de cedo: olho no tempo, leva as moringas antes do escuro. Acontece que meu pai havia ido até a Praia Grande negociar peixe e a ausência dele soltava a corda da disciplina. Ficamos no quintal correndo atrás das galinhas, pulando o tronco de coqueiro caído, inventando brigas que viravam gargalhada, deixando o sol andar sem nós. A tarde se esticou e a maré virou, como sempre, fingindo novidade. Quando meu pai entrou pelo portão com o chapéu virado para trás e a pele cheirando a sal, viu a fila de moringas vazias e fechou a cara. Tentamos explicar, mas ele tinha o tipo de silêncio que termina a decisão. Agora, disse, pouca voz, se deixarem para amanhã, bebem o que hoje? O coração subiu pelas minhas costelas. O caminho até o poço levava uns 20 minutos pela restinga. No escuro, eram 20 minutos de inventário de barulhos. Pensei em pedir trégua. Antes que montasse coragem, Caí me cutucou e murmurou: vamos, quanto mais cedo for, mais cedo volta. Pegamos o lampião, as tampas de pano das moringas, uma corda para amarrá-las no lombinho do burro mirim e seguimos. Minha mãe estava no fogão, mexendo a panela e, sem olhar para nós, disse: olhem onde pisam e não parem para conversar com ninguém. Ninguém, no mangue, podia ser muita gente e muita coisa. Depois, baixinho como quem reza para dentro, disse: voltem pelo caminho de sempre. O passadiço começava perto do curral da maré, onde as canoas ficavam encostadas. Subimos na primeira tábua. A luz do lampião não passava de um círculo curto. O mangue é uma cidade de sombras, raízes de risófora como mãos no barro, água preta de tanino, ar que cheira a sal e coisa velha. Numa borda, os pneuzinhos de isopor batiam no trapiche com tique-tique de relógio cansado. O borro ia no chão firme do começo. Quando a trilha estreitou, amarramos as moringas nos ombros, uma de cada lado para equilibrar, e seguimos a pé.
O lampião fazia nosso mundo caber em um braço. Ficamos em silêncio, sem combinar. Um mangue de noite organiza os sons como um maestro que não gosta de plateia. Estalo de caranguejo, farfalho de folha, vento que muda de lado. Às vezes o barco de alguém repousa no canal e range. A madeira responde como gente idosa, com queixas discretas. Lembrei das histórias que a gente contava para se assustar por esporte. Cobra no arato, mãe d'água, boto batendo de madrugada com o casco no trapiche, anhangá das águas chamando pelo nome de quem não respondeu à maré. Minha mãe dizia: medo é moço de recado, o problema é quem abre a porta. Eu era criança, tinha vontade de abrir porta para tudo. No caminho, passamos pelo trecho da árvore do S, uma raiz torcida que desenhava uma letra na lama. Depois veio o joelho do passadiço, onde a tábua dobrava de repente por causa de um tronco antigo. Nesses lugares a gente sempre diminuía o passo, mais por superstição do que por necessidade. Caei ia à frente, medindo o ritmo pela respiração do lampião. O poço ficava num clareiro de areia, onde a restinga ganhava respiro e um mangue recuava um pouco. Quando chegamos, a água do poço refletia uma lua quase redonda e o som da arrebentação lá longe parecia conversa em outra casa. Caê desatou os panos, colocou o gancho no balde, baixou até quase tocar o espelho escuro e ergueu com cuidado. A água caiu na moringa com um barulho macio que faz vontade de beber ali mesmo. Eu costumava molhar o pano e passar no rosto para enganar o calor. Foi quando eu vi. Do outro lado do canal, na boca de um igarapé estreito, estava uma canoa, silhueta baixa, sem remador, como um jacaré dormindo no brilho da maré. A princípio pensei que fosse só a madeira solta que a maré encostou ali. A canoa girou, sem onda, sem remo, e ficou de proa para nós. Senti um frio que parece que começa no couro cabeludo e desce pingando pelos ossos. Caê, falei sem voz, não olhe agora. O que você faz quando mandam não olhar? Olha. Ele virou o rosto ainda com a corda do balde na mão. A canoa veio andando na água, devagar, como se lembrasse do caminho de olhos fechados. Não havia remo, não havia ninguém de pé. A luz do lampião, quando encostou na borda, mostrou uma coisa que meu corpo entende até hoje. Um chapéu de palha desbotado, descansando sobre algo que não sei dizer se era cabeça, e um pano escuro pendendo como um mosquiteiro. Debaixo do pano, talvez um rosto, ou nada. As mãos, se eram mãos, não remavam. Estavam pousadas nos joelhos de alguém agachado. Boa noite, disse uma voz que veio junto com o cheiro de lama. Não era forte, não veio da garganta. Era uma voz de maré, baixa e funda, como as que se ouvem quando se encosta a concha no ouvido. Meu corpo quis correr e minhas pernas não obedecerão. Caê fincou os pés, olhou para o balde como se o balde tivesse resposta. Boa noite, ele respondeu, e não era coragem, era educação. A canoa parou à distância de umas 3 tábuas do passadiço. Não encostou. A maré não mexia. O pano escuro continuou cobrindo o que podia ser um rosto. O chapéu não caiu. O que eu mais sentia era um olhar vindo dali, tão pesado que tive vontade de pedir licença à própria sombra. Vão demorar? A voz perguntou, sem pressa. Ninguém fala com criança assim, num mangue.
De noite? Falaram. Caê engoliu seco. Só encher e voltar. A frase não tinha tom de conselho. Tinha peso de ordem. A canoa ficou quieta. Enchemos as moringas na velocidade possível. Amarrei forte com os nós que minha mãe ensinou. Caê cobriu as bocas com pano limpo e deu 2 laços. Nossos braços reclamavam. Minhas mãos tremiam em outra coisa. Pronto. Ele disse para mim, e não para a canoa. Deu tempo de pensar. Agora a gente vai. E a coisa do improvável aconteceu. A canoa veio pela água até um cotovelo do passadiço onde a maré encosta, como se fosse subir. Mas não havia como. O passadiço ficava alto das mãos de um homem. E mesmo assim, eu juro, uma mão apareceu na borda, pálida de lama, comprida, fina, e tocou a madeira de leve, como quem testa a temperatura. O toque fez um toque seco, que minha cabeça guardou como se fosse batida de porta. A canoa não subiu, o pano escuro não mexeu, o chapéu não caiu, só aquele toque ficou andando dentro de mim. Anda, Caê sussurrou sem mexer a boca. Agora. Viramos de costas e começamos a andar no passadiço de volta. As moringas pesando o ombro, o lampião abrindo fenda no escuro. Não corríamos, porque correr no passadiço quebra a gente. O mangue sustentava a noite como sutura. Às nossas costas, o som de água mexida. Remo, não. Era casco de canoa escorregando na lâmina. Às vezes um arrasto como de coisa que pega na raiz e solta. Mais adiante, quando a trilha encostava mais no canal, vimos a canoa acompanhando paralelo à esquerda, na mesma velocidade dos nossos passos, como um reflexo atrasado. A voz veio de novo, como se tivesse brotado da água. Cuidado com o vão. Há um vão no passadiço, sim. 2 tábuas que a maré levou numa ressaca antiga. Nós saltávamos por hábito. Eu ia saltar no reflexo. A voz me travou um segundo antes e eu, não sei porquê, parei. A ponta do meu pé já tinha ido. Se eu tivesse seguido o impulso, tinha despencado de cara no mangue. O pé voltou. O coração bateu alto que emprestou o som às tábuas. Pulei direito. Caí pulou. O burro atrás relinchou curto, nervoso, sentindo o cheiro do que não nomeia. Obrigada, eu disse, sem saber se por medo ou por crença. Resposta? Nenhuma. A canoa seguia. Talvez risse sem som. No joelho do passadiço, o lampião quase apagou. Sopro de vento de nenhum lado. Protegi a chama com a mão. A chama baixou, mas não morreu. Senti por um instante o ar como água grossa e lembrei da frase da minha mãe. Olha onde pisam. Quando chegamos ao trecho de areia onde o passadiço encontra a terra firme, não aguentei e olhei. Não havia nada. Nem canoa, nem chapéu, nem pano, nem água mexendo. Só caranguejo trabalhando no seu quadrado e o reflexo feio do lampião nos olhos de um siri. O céu de repente pareceu grande demais para 2 crianças. A estrada de areia até casa pareceu mais longa. O burro cismava com qualquer coisa. Uma das moringas escorregou do meu ombro, quase espatifou no chão. Caê segurou no último suspiro do barro. O lampião fez sombra quebrada nas dunas pequenas. Um sapo pulou perto e eu quase deixei o coração cair. Queria pedir para minha mãe estar acordada quando a gente chegasse. Estava. Meu pai também. Ele vinha da varanda, cigarro aceso, a cara de quem ia perguntar o óbvio. Por que demoraram? Quando viu nosso rosto, a pergunta mudou de roupa. O que houve? Foi Caê quem teve primeiro fôlego. Não contou bonito,
contou reto. A canoa, no canal, ninguém remando, a voz, o vão. Meu pai franziu a testa, metade por desconfiança, metade por cálculo. Onde? Quis saber. Em que pedaço do passadiço? Eu falei. Ele acendeu outro cigarro como se comprasse tempo. Depois disse que voltava já. Pegou o lampião, montou no Cacau, o cavalo magro da família, e sumiu pela trilha. Minha mãe trancou as portas, apagou o fogo do fogão, nos sentou à mesa, pôs rezas no ar. O cheiro do sal, do óleo, do alho, da vela, tudo isso junto faz uma casa resistir. Ela me deu um pano molhado com água de cheiro e passou na minha testa. Gesto antigo de enxotar assombro. Voltamos a ver meu pai quando o galinho do vizinho já aquecia a voz. Ele entrou diferente. Falou pouco. Não vi gente, nem canoa, mas tem marca de casco novo na beira do canal, num pedaço onde a maré não chega fácil. E no vão que vocês falaram, ele respirou pesado. Tem lama batida de mão, não de bicho. Minha mãe apertou o terço. Meu pai avisou que no dia seguinte ia dar uma passada na casa do seu Tito, homem antigo do vilarejo, daqueles que todo mundo consulta quando o mundo entorta. Fomos deitar. Eu deitei com a frase grudada na parte de dentro da cabeça. Voltem pelo caminho certo. No dia seguinte, fomos com ele. Seu Tito nos recebeu na varanda, com cara de quem ouve primeiro e fala depois. Era um homem que cheirava a cipó fervido e folha seca. Meu pai contou do seu jeito, curto. Eu e Caê completamos. Tito passou a mão nos bigodes, olhou para o mangue como quem lê o jornal do dia. Vocês conheceram o mestre de maré, disse enfim. O que é isso? Perguntei, sem coragem de parecer desrespeitosa. Gente d'água, nem viva como nós, nem perdida como o que a gente chama de alma. Tem por aqui e sempre teve. Aparece quando falta nome para o medo ou quando alguém deve caminho ao mangue. E virando para mim, te segurou no vão, não segurou? Balancei a cabeça. Sim. Ele sentiu como quem confere uma anotação. Agradece e não procura, concluiu. Depois pegou um punhado de sal grosso, soprou por cima e me ensinou um pedaço de reza de fechar caminho. 3 palavras que, ditas devagar, pareciam remar de volta para casa. Se aquilo me acalmou? Não, mas ajeitou a memória no corpo, como a gente ajeita a rede molhada no varal. Minha mãe riscava cruzes com carvão nas primeiras tábuas do passadiço. Meu pai pendurou um fitaço vermelho no poste da entrada para quebrar olho ruim, ele dizia. Caê, que sempre parecia mais corajoso do que eu, passou umas noites sem dormir. Depois voltou a ser menino que corre, pesca, sobe em coqueiro. À noite, quando o vento vinha do mangue, a gente fechava a janela por hábito e por acordo. Ainda assim, por muito tempo, quando íamos ao poço, eu via a canoa onde não estava, o pano onde não havia, o chapéu onde só havia folha. E toda vez que o passadiço rangia de um jeito diferente, meu corpo voltava para aquela noite. Eu repetia baixinho, como quem conserta uma dobra. Caminho certo, não olha para trás. Ainda assim, por muito tempo, quando íamos ao poço, eu via a canoa onde não estava, o pano onde não havia, o chapéu onde só havia folha. E toda vez que o passadiço rangia de um jeito diferente, meu corpo voltava para aquela noite.
Eu repetia baixinho, como quem conserta uma dobra. Caminho certo, não olha para trás. Com o tempo, colecionei versões do barqueiro do mangue. Os velhos diziam que ele tirava desavisado da beira da lama, outros que guiava morto de água. Tinha quem jurasse que só queria ser cumprimentado para lembrar que o lugar tinha dono. Nada com data, nada com documento, e isso por aqui pesa. Escutei de tudo, que o barqueiro escolhia quem ainda tinha trabalho na terra e devolvia, que vinha buscar quem devia hora à maré, que só falava com quem responde. Um canoeiro que bebia muito falou que já viu a canoa passar sem fazer onda, cortando a água como lâmina. Uma marisqueira garantiu que em noite sem lua ouviu a voz dizer volta e voltou. Minutos depois a tábua cedeu atrás dela. Ninguém falava alto para não chamar. Anos depois, quando o poço ganhou tampa e o passadiço, tábuas novas, eu e Cauê já não morávamos mais no vilarejo. Mas a gente voltava uma vez por ano, por cabeça e por coração. Íamos até o começo da trilha. Encostávamos a mão no primeiro poste. Silenciávamos. Quando o vento mudava, às vezes vinha um som de casco batendo de leve na madeira. Nenhum remo. Não esperávamos a segunda batida. Agradecíamos e voltávamos. Uma vez, levei minha filha pequena. Fiquei na beira, com ela no colo, e só disse: aqui a gente fala baixo. Ela perguntou por quê. Eu respondi: porque tem coisa antiga escutando. Levei dessa história algumas regras, que não estão em cartilha. Lampião cheio antes de sair. Coragem não acende luz. Caminho certo não é teimosia, é mapa de volta. Se alguém te falar do vão, escuta. Tem aviso que não fala 3 vezes. Não responde a tudo que chama teu nome perto d'água. Tem voz que só quer saber se você olha. Agradece o que te segura, mesmo que você não entenda o que foi. Não procura explicação para o que te devolveu a vida inteira. Aprende e segue. Se a chama baixar sem vento, protege e segue. Se morrer, volta. Sal grosso pesa pouco e às vezes endireita caminho torto. Talvez você diga, podia ser só gente na canoa, um pescador fazendo graça. Pode, só que no vão, onde a maré não entra, tinha mão da lama e casco onde o casco não chega. E a voz, eu juro, veio da água, não da boca. Eu era menina, hoje sou mulher e há coisas que envelhecem conosco sem ficarem velhas. Essa é uma. Não me interessa dobrar o mundo para caber em explicação. Interessa-me não esquecer o conteúdo do aviso. Se um dia você precisar cruzar um lugar que o cheiro manda mais que a luz, mangue, restinga, canal, vai, mas leva caminho no bolso e agradecimento na língua. Repara nas tábuas, no peso do ar, no rumor de água parada, e se uma canoa sem remador parar, onde sua coragem para, considera voltar. Tem volta que adia desgosto para sempre. Eu voltei e cresci. Esse foi o relato de Marina. Qual foi o trecho mais perturbador para você? Se ouviu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo Pesadelo Diário.